Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Centro Espírita Amor e Luz, na nossa reunião de quintas-feiras, reuniões públicas. Tem alguém pela primeira vez na casa? Só desencarnado, né? A lição de hoje, você sabe qual que é? É 11 ou a 12? Acho que é 11. Então nós vamos ler uma página aqui do livro Vida Feliz. Psicografia de Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Torna-te amigo de todas as pessoas. A amizade é um tesouro do Espírito que deve ser repartido com as demais criaturas. Como um sol, irradia-se e felicita quantos a recebem. Há uma imensa falta de amigos na Terra, gerando conflito e desconfiança, desequilíbrio e insegurança. Quando a amizade escasseia na vida, o homem periga em si mesmo. Sê tu o amigo gentil, mesmo que, por enquanto, experimentes incompreensão e dificuldades. Hoje nós estamos recebendo Sérgio Alvim, lá do Bezerra de Menezes, vai falar para a gente sobre a lei de amor, e para a gente não perder muito tempo, vamos fazer a prece inicial e passar a palavra para ele, tá? Então vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, estamos aqui, Senhor, pedindo a vossa proteção, o vosso amparo, para o Sérgio, para todos nós, encarnados e desencarnados presentes aqui na reunião. Permita, Senhor, que nosso amigo Sérgio possa desenvolver o trabalho que ele preparou para nós com muito carinho e nós possamos, durante essa palestra, apreender os ensinamentos que eles traz e acima de tudo, Senhor, possamos ter a coragem de depois vivenciá-los. Que o teu amor, a tua paz permaneça em nossos corações, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Sérgio, por favor. Meus irmãos, boa noite para todos. Nossos votos de muita paz, muita luz, muita saúde, tá? Para nós, para todos os nossos lares. Que nós tenhamos uma quinta-feira abençoada, que nós tenhamos um momento aqui na casa com boas vibrações, bons pensamentos, que cada um de nós saia daqui muito melhores do que aqui entramos. Esse é o propósito, né, dessa casa, é o propósito desse trabalho. E a gente está trabalhando essa noite e trazendo para nós um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 8, quando a gente aprende um pouco mais sobre a lei de amor, né? Tudo aquilo que Jesus trouxe para nós há 2000 anos, né? Trouxe para nós as suas mais belas lições de como ele mesmo venceu esse mundo e todas as dificuldades que este mundo oferece para todos nós na nossa realidade espiritual. Então, a nossa intenção é fazer com que todos nós passemos, né, assim, não só admirar, como a gente admira, gostar das lições de Jesus, do Evangelho de Jesus, mas como nosso irmão diz na peça, que a gente tenha mais coragem de começar a vivenciar esse Evangelho lá fora, que é o nosso propósito, né? O nosso intelecto, o nosso conhecimento da Bíblia, do Novo Testamento, ao longo dos anos, a gente já vem, né, juntando alguma coisa das informações, a gente já vem estudando, a gente já vamos dizer assim, já sabemos a receita. Só falta agora a gente arregaçar as mangas e começar a fazer o bolo, e começar a fazer o nosso presente um pouquinho ainda melhor. Então, qual que é a nossa intenção com esse trabalho? É da gente realmente refletir um pouco mais sobre o que a gente aprende aqui na Casa Espírita,
o que eu aprendo lá na igreja, seja qual for a minha filosofia religiosa, e em que isso está me ajudando. E se não está me ajudando, por quê? Né? A gente ouve assim, coisas maravilhosas. Essa semana agora, eu vi um amigo meu, fez uma palestra e ele falou acerca de uma pessoa que ela é sensitiva, ela é médium. Assim, o que eu vou falar aqui, acho que todo mundo já sabe, mas eu até esse momento eu não sabia. Que ela faz uma proposta para as pessoas, ela pergunta para você, por exemplo, se você hoje ganhasse R$1 milhão, qual que seria o seu sentimento? Se você ganhasse R$1 milhão hoje, diante de tantas dificuldades financeiras que existem por aí, né? Tanta luta, mas se você ganhasse R$1 milhão hoje, o que você sentiria? Né? Nossa, eu ficaria muito feliz. Mas se você ganhasse R$1 milhão hoje, e junto com esse milhão, a certeza de que amanhã você não acordaria. Qual seria o nosso sentimento? Aí ela pergunta, e por que você acorda triste? Por que a gente acorda triste, às vezes? Nós não temos R$1 milhão, mas nós acordamos. Olha que interessante, né? O nosso despertar nesta manhã foi muito mais valioso que qualquer milhão. Porque tem muita gente que tem muitos milhões guardados e estão pelejando com a saúde. Alguns deles na certeza de que não vai gastar quase que nada daquilo. Então nós não temos R$1 milhão, mas nós abrimos os nossos olhos hoje. Nós tivemos mais um dia, né? Mais uma oportunidade. Nós agradecemos. E nós abrimos hoje a nossa janela, nesse dia 7 de setembro, feriado aqui no nosso Brasil, que é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Ainda nascemos num país ainda com um comprometimento grande, enorme, nos dando assim também gigantescas oportunidades de crescimento espiritual. Nós agradecemos. Ou a primeira coisa que veio à minha cabeça de manhã cedo, eu falei assim, hoje é feriado, mas amanhã eu vou trabalhar. Mas eu tenho que fazer isso, tenho que pagar aquilo, eu preciso de resolver esse problema. Nós precisamos de agradecer a Deus cada dia que a gente abre os olhos aqui na Terra, porque é R$1 milhão que Deus está dando para a gente. É R$1 milhão muito mais valioso que R$1 milhão em dinheiro. Mais R$1 milhão de oportunidades que a gente vai ter, nem que seja em 24 horas. E, no entanto, a gente deixa as coisas pequenas, que ainda são capazes de mexer com o nosso emocional, atrapalhar essa relação que deveria ser, no mínimo, de gratidão com o universo, da nossa parte. De levantar de manhã cedo e, oh meu Deus, muito obrigado que hoje está caindo um toró. Eu vou molhar para trabalhar, mas eu preciso da chuva. Hoje está com muito sol, está muito calor, nós precisamos do sol. Nós precisamos de tudo que a natureza direciona no planeta Terra, porque senão nós não teríamos, né, esse clima para a gente viver. Então a nossa intenção, como eu disse no começo, é isso, é tentar fazer com que a gente torne mais estreita a nossa relação com as coisas que Deus põe no nosso caminho, com as oportunidades que Deus dá para cada um de nós, e a forma de nós retribuirmos isso para Ele seria deixar de admirar o Evangelho de Jesus e todas as coisas boas que a gente aprende nessa casa e nessa doutrina, como se nós estivéssemos olhando um aquário do lado de fora. Lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes, estamos estudando aquele livro do André Luiz, que é novo, o Ação e Reação. Né? Todo mundo conhece esse livro. Né? Esse livro é um livro que deve ser estudado, lido, relido e, assim, discutido. Então, tem lá a trajetória dos benfeitores espirituais, né? Conta a história de uma região, né, que fica sobre a Suíça e a Itália, que é uma região que absolve pessoas desencarnadas, irmãos desencarnados, que ainda passa por processo de perturbação na região umbralina. Inclusive, é uma curiosidade bacana, essa região fica entre a Suíça e a Itália, mas é sob a direção de Nosso Lar, que é uma região nossa aqui dessa região, né? Devido à grandeza do potencial dos trabalhadores, que não tem barreira no mundo espiritual. Mas enfim, lá os irmãos espirituais estão contando para André Luiz, os diretores da casa, a situação daqueles irmãos lá fora, que querem, que não desejam naquele momento
serem recolhidas, não desejam, naquele momento, serem recolhidas para tratamento ali. Né? Algumas que desejam e que já têm condições são buscadas e são colocadas naquela casa para tratamento. Enfim, mas aí no diálogo entre eles, e aí a equipe do André Luiz pergunta, por que não põe esse pessoal tudo para dentro? E os diretores dizem, não podemos fazer isso. Se eles entrarem, eles não querem. E se eles entrarem, eles vão atrapalhar o trabalho aqui. Enfim, vale a pena ler, porque aí vai contando os motivos. E o André Luiz ele pergunta muito, mas enfim. Lá ele explica, os mentores estão explicando para o André Luiz, eles, assim como nós, estamos vivendo a reação. A reação. Então, os irmãos espirituais que estão nesse exato momento no mundo espiritual, estão vivendo a realidade espiritual deles. Ou seja, estão vivendo um momento de reação. Nós aqui na Terra, estamos vivendo um momento de ação. De ação. Então, eles, até comentam lá, os irmãos encarnados, eles deveriam desencarnar assim, rapidamente, algumas vezes, e vir para cá para ver qual que é a situação depois do desencarne, né? Seria bom que a gente, essa noite, por exemplo, despertasse numa região dessa e presenciasse, né, a situação que nos aguarda. Porque a gente tem mania de assistir, de ler esses livros, como se a gente estivesse assistindo um filme da Netflix. A gente acha que aquilo ali é surreal, não vai acontecer conosco. Mas é a reação, é a consequência do que nós estamos vivendo aqui. Ah, mas eu não vou para o umbral. Não vai não, tomara que não vá mesmo. Mas a gente vai viver um momento espiritual que é caracterizado como as nossas reações, ali as nossas emoções, os nossos sentimentos, que nos acompanharão daqui para lá, que irão nos projetar num lugar igual àquele, ou melhor do que aquele, ou inferior àquele. Vai ser o meu desejo, não é o desejo do meu irmão espiritual. O meu irmão espiritual não deseja, está lá e deseja para mim que eu desperte num lugar bacana, num hospital, então num trabalho, mas são os meus desejos que irão prevalecer. Não é da minha mãezinha, não é do meu paizinho que me ama muito, não é da minha esposa, do meu marido, são os meus. Eu é que tenho ou não capacidade de me salvar. Não é o meu amigo, a minha amiga, o meu pai, o doutor Bezerra de Menezes, os mentores. Não, porque os irmãos espirituais não são invasivos. Eles sabem do momento do nosso despertar. Então, nesse livro, que eu tenho certeza que todos aqui já leram, mas vale a pena reler, para a gente começar a ler com uma ótica diferente. Não como se fosse um filme, como se fosse um romance que aconteceu com outras pessoas, que aconteceu em outra época, e que comigo isso não vai acontecer. Né? Tomara que não, mas nós precisamos de começar a desenhar neste momento agora quais serão as minhas reações que eu vou ter mais para frente. Bom, então, quando a gente busca por essa vivência do Evangelho de Jesus, a gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que as dificuldades para a gente que quer promover alguma mudança na vida da gente, isso vai, como é que eu posso dizer, vai atingir outras pessoas. Às vezes eu tomo uma decisão na minha vida, por exemplo, ao meu favor ou não, mas que isso vai afetar. A palavra certa é essa. Vai afetar outras pessoas. Eu vou precisar de abrir mão de algumas coisas. Eu vou precisar de abrir mão de alguns hábitos. Eu vou precisar de abrir mão de alguns compromissos. Essa semana eu vi um testemunho do Divaldo, que agora ele está falando mais na Mansão do Caminho. Eu vi assim, tudo que ele fala com sinceridade. Mas como eu me coloquei no lugar dele, na necessidade, ele dando o exemplo, eu falei, poxa, mas é verdade mesmo. Ele dizendo o seguinte, o Divaldo falando, as pessoas falam que me admiram o meu trabalho, mas só eu sei, ele dizendo, o quanto e o que isso me custou. O Divaldo dizendo, quanto eu abri mão das coisas do mundo, dos desejos efêmeros, passageiros, dos compromissos que não me levariam a lugar nenhum, e posso falar um negócio para vocês? De volta falando, isso não me fez falta nenhuma.
Hoje eu vejo que isso não me fez falta nenhuma, ele dizendo. Mas largar isso tem que ser gigante, tem que ser herói, né? E aí a gente se coloca, né? Que nós ainda estamos ligados a essas coisas. Então, meu Deus, eu preciso mudar, eu preciso dar o meu start. Só que isso vai custar alguma coisa, porque nada, não existe, como diz os irmãos aí, não tem almoço grátis. Não existe almoço grátis. Nós vamos precisar de largar alguma coisa. Tudo tem um custo, tudo tem um preço. Nada vem de graça. Se eu resolvo, por exemplo, resolver aqui ao centro aqui, e me matricular, né? Eu tenho certeza que aqui tem, num curso dos livros dos Espíritos, que é toda semana, isso aqui vai me custar alguma coisa. Vai me custar uma novena das 6 ou das 7, vai me custar uma reunião na casa dos meus amigos, eu vou pagar um preço, a minha ausência dentro de casa, uma academia, a pelada, isso vai me custar alguma coisa, não vai ser de graça. E esse que é o nosso problema, porque a gente não pensa nisso, a gente não pensa, a gente vem no centro, vai ter a reunião do livro dos Espíritos, essa eu vou participar, aí vem a primeira vez, vem a segunda vez, na terceira vez neblinou, eu não venho mais, na quarta vez está muito quente, eu também não venho mais. Mas por que acontece isso? Porque nós somos movidos, muitas das vezes, como se nós fôssemos bonecos. A gente, eu sempre falo isso, eu uso esse termo, porque esse termo cabe perfeitamente para o que está acontecendo no planeta hoje, né? A Joana de Anjos fala muito isso. Eu repito o que ela disse, mais nada. Nós vivemos uma vida mecânica, mecanizada. A gente só para quando o combustível acaba, né? Quando o combustível acaba, a gente para. O que é o combustível? Às vezes, um cansaço, alguma coisa que nos derruba numa cama, a gente para. Mas, enquanto eu estou no gás, eu vou fazendo as coisas sem pensar, sem analisar, sem projetar, sem programar, né? E não se esqueçam que a gente vive, às vezes, em prol de nós, mas muitas das vezes dos que nos acompanham. Então, já que eu tenho essa consciência, eu preciso de colocar as pessoas ao meu redor a par daquela minha nova situação. Meu bem, semana que vem não vou estar na quinta-feira não, porque eu vou lá com Amor e Luz, que é o dia do meu estudo, tá? Então vamos programar aí, eu vou prever já aqui direitinho, para que os acontecimentos, entre aspas, né, inesperados, não me tirem do meu caminho iluminativo. A orientação disso do Dr. Bezerra de Menezes. E ele fala assim para nós, né, que é muito fácil nos entreter, porque quando eu acho alguma coisa que me tira do caminho dos compromissos iluminativos, eu estou agradando um monte de irmãos que muitas das vezes me acompanham aí de outras encarnações e que desejam, né, que eu não vá ao centro, que desejam que eu não faça esse estudo, porque isso é uma forma de me tirar da companhia deles. Então, os compromissos iluminativos. Uma outra observação bacana da dona Isabel Salomão. Eu acompanho também os vídeos dela, que eles estão fazendo uma reprise dela. Ela falou essa semana, foi muito bacana, ela disse assim, o ser humano precisa de um trabalho para Jesus. Nós precisamos de ter um trabalho para Jesus, para o mundo espiritual. Porque quando eu trabalho, mesmo que seja pequeno, não precisa ser grande não, eu faço uma pequena atividade em prol de Deus, em prol de Jesus, um trabalho que envolve o mundo espiritual, automaticamente os irmãos espirituais responsáveis por aquele trabalho falam assim, olha lá, a Maria aceitou, vamos juntar nela lá para ajudar ela, para incentivar ela. Então isso aí traz para nós saúde, né? Isso aí traz para nós alegria, traz para nós os prazeres que às vezes a gente nem conhece e que são capazes de nos ajudar na canalização daqueles que o Divaldo conseguiu canalizar para nos manter numa vida mais iluminativa. Vocês estão entendendo? É a canalização dos meus ideais, do meu tempo, para me tirar a atenção das coisas que para mim, se eu for ou não for, não vai me trazer engrandecimento espiritual nenhum, conforme você falou. Tem academia.
academia é bom, é ótimo, mas eu não vou deixar a academia predominar no meu, ser a prioridade das minhas necessidades, né? A minha caminhada, né? A minha natação. O que eu estou dizendo? É dividir o nosso tempo. Quando eu estou nesse mecanismo, eu pego um monte de coisa ao mesmo tempo e não resolvo nada. Mas quando eu passo a viver mais uma vida contemplativa, assim, analisando mais as minhas coisas, olhando mais para as minhas possibilidades, analisando o que realmente vai me trazer de benefício, né? Para mim, como alma que eu tenho, que eu sou, isso vai ser bom para mim? Ou isso é um brinquedo que vai me entreter, vai me tirar do meu caminho iluminativo? A novela, que compromisso é esse? Ou ir não sei aonde aí, passear, é bom, mas eu não vou passear e deixar de ir ao centro. Vocês estão entendendo a relação que eu estou querendo dizer? Existem os compromissos verdades. Isso aqui é um compromisso verdade. Isso aqui é um compromisso que vai pelo menos, né, ou deveria, né, nos conduzir alguma reflexão essa noite. Poxa, aquele rapaz falou lá no centro sobre o Evangelho. Será que eu estou me esforçando para fazer esse Evangelho de Jesus surtir algum efeito em mim? Então isso aqui é um compromisso verdade. Um estudo é um compromisso verdade, porque os irmãos espirituais como Emmanuel, eles nos ensinam o seguinte: às vezes a gente vem ao centro e por mais intertido que a gente esteja, mesmo estando dentro do centro, o meu subconsciente vai guardar o que foi falado aqui essa noite. Vai guardar. E isso vai se projetando mais próximo da minha linha de pensamento no momento certo. É lógico que quando a gente desliga as tomadas mentais, né, e vem para cá e presta atenção no que está sendo dito, no estudo o aproveitamento disso é muito maior, é muito melhor, né? A gente sabe disso. Mas a gente não perde tempo, em vir para uma casa espírita, vir para uma reunião de estudo ou uma palestra, porque a gente... E esses compromissos, brinquedos, a gente pode fazer o que a gente tiver tempo para isso. Porque a própria palavra já diz, é brinquedo. Não vai agregar nada em mim. Não vai agregar nada em mim. Então nós estamos falando do amor, não é? Da lei de amor. Na nossa lição de hoje aqui é da lei de amor. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo começa a dizer assim, ó, só para a gente ter mais ou menos uma noção do que a gente está precisando de aprender e qual que é o quilate desse amor que Jesus veio trazer para nós há 2000 anos atrás, que pode estar assim muito distante de nós, mas nós precisamos começar a aprender sobre isso. Que foi ele mesmo que falou: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Isso não é do Espiritismo, não, está lá no Evangelho. Ele é que disse isso. Então a gente precisa de começar a aprender, então, na busca desse sentimento que ele veio trazer para nós, que segundo a Amélia Rodrigues é um amor imortal. Serginho, você foi fazer um curso para falar só aos domingos na sua casa. Exatamente. O que resultou nisso? Eu estou aqui achando que eu posso. Você pode. Vamos embora, né? É por aí que começa. Ninguém precisa ser doutor em nada. Porque os irmãos espirituais, eles olham e falam assim, quem está ali de boa vontade ali, pega ali, os Antônio, pega ele. Não tem esse ditado que fala que Deus, né, não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos, né? E para eu ser escolhido, você está com a mão, ó, lá no primário, né, assim, quem quer fazer a lição de hoje? Todo mundo está quieto. Aí eu faço. Não é assim? Nós precisamos estar com a mão levantada para Deus o tempo todo. Porque isso aqui, gente, vai passar, mas vai passar numa rapidez para nós, que quando passar a gente não vai nem acreditar que passou. Hoje, por exemplo, eu olho, né? Eu me lembro quando eu por exemplo, eu na minha casa, eu estava almoçando, eu lembro direitinho disso. A minha mãe misturava lá arroz, feijão e angu, e aqui num prato assim de alumínio, com a colher, ela separava aquilo assim, e eu lembro disso. Eu falei, meu Deus do céu, como é que o tempo passou, ó, assim. E aí o Emmanuel ele é mais puxador de orelha, porque o Emmanuel falou, vai passar. Tem um monte aqui no mundo espiritual que passou e não viu e não fez nada. Vocês ainda estão aí. Então, faça. Ele fala para todos nós. Então, olha só, o amor, lá no Evangelho, ó, o amor resume
toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, nós somos criados simples e ignorantes e o instinto predomina na formação nossa de origem. A gente vem crescendo, vem aprendendo, né? Vem adquirindo algum conhecimento, e aí a gente vai trabalhando esses instintos que, com o passar do tempo, eles vão sendo transformados em sentimentos, né? E aí, o nosso objetivo é o amor, é o alvo, que ele está dizendo aqui. Vamos lá. O que são os instintos? Disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Então, olha só. O que eu tenho que fazer para que os instintos que existem em mim ainda, e o Chico Xavier diz o seguinte: nós não vamos pego, ele dizia isso, nós vamos colocar da prova, de deixar os instintos que existem em nós vir à tona, e a gente vê aí quando alguns irmãos deixam, né, os desastres que acontecem. Então, quando eu deixo esses instintos me projetarem para as coisas que eu fazia só quando eu tinha isso e não tinha sentimento, eu estou é como se eu estivesse querendo voltar lá para a origem. E não deixo os sentimentos sublimarem, não deixo as coisas boas sublimarem, que é o que vai me aproximar do alvo. Quem que é meu alvo? Quem que é o nosso modelo, o nosso guia? É Jesus, não é? Então nós vamos trabalhar isso. Vamos lá. O que ele está querendo dizer mais aqui para nós? Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos em favor dos sentimentos. Ou seja, aperfeiçoar os sentimentos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento, o começo, trazem consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente da crisálida, permanecem subjugados ainda aos instintos. Então, com o tempo, vai sublimando, né, os instintos e vamos buscando os sentimentos. A gente vai aprendendo isso. Na atual conjuntura nossa, nós somos movidos, né, pelos sentimentos e pelas emoções. O Paulo de Tarso explica direitinho isso para nós, quando ele diz o seguinte, que os espíritos que estão ainda muito materializados e muito ligados aos instintos, eles trabalham os sentimentos e têm dificuldade na sua sublimação para que eles se transformem com o passar do tempo em emoções. Então, os sentimentos são aqueles que comandam chakras mais baixos da formação do perispírito do indivíduo, né? Que a gente sabe que o corpo espiritual é o desenho daquilo que eu fui numa encarnação passada. Então, nós precisamos trabalhar para que a sublimação desses sentimentos, que vai nos levar mais próximo do amor, se transformem e deem mais lugar para as emoções verdadeiras, que nos possibilitarão o aprendizado das virtudes, ou pelo menos nos impulsionarão ao conhecimento das virtudes. Quais são as virtudes que são capazes de nos proporcionar essas emoções verdadeiras? Emoções não são aquelas que são, o João de Anjos fala que são, como é que chama mesmo, meu Deus do céu? Quando é o ego e o self, são as, hein? Me ajuda a gente. Quando as emoções são falsas, as emoções são ilusões, são passageiras, e aí conduz o sujeito a uma emoção que não vai agregar sentimento bom, emoção boa naquilo. São as ciladas, que a gente, não vou falar o nome, a gente viu um monte por aí. As emoções verdadeiras, elas nascem dentro de mim, mediante um sentimento que provoca aquilo. Quais são? Alavancados pelas virtudes: fraternidade, solidariedade,
gratidão. Então eu vou ficando mais sensível. Eu vou ficando mais sensível. Essa evolução da minha sensibilidade me faz ter mais empatia pelos meus irmãos, pelas situações. É isso que Jesus sentia por nós. Porque ele sabia das nossas dificuldades, porque ele já passou. Mas ele sabe, sabia e sabe que a gente vai vencer isso. Então essa empatia, esse sentimento de solidariedade, de fraternidade, que é capaz de produzir as verdadeiras emoções que vão me conectar com os irmãos que são trabalhadores da seara de Jesus, que vão me ajudar nas minhas dificuldades, porque ninguém vai ficar sem dificuldade aqui não, tá, gente? Já conquistou, é nossa, vamos ter que viver com isso. Ah, mas eu estou doente, vai tratar, vai tomar uns remédios. Ah, mas eu estou com dificuldade dessa, vai ficar com ela, porque ela também vai te ajudar a vencer. O que eu preciso é ter força para passar por aquilo, para que aquilo seja uma alavanca para o meu crescimento espiritual. Então, quando eu começo a busca por essas virtudes, a sublimação desses sentimentos para as emoções, quando eu busco isso, eu começo um processo de olhar o meu irmão de jornada como um doente, como eu mesmo sou, merecedor da misericórdia de Deus. Ele precisa de ajuda, eu preciso de ajuda, a gente está aqui para crescer junto, sem a individualização das preferências, sem o egoísmo, enfim, a gente começa, ele vai dizer assim, quando o espírito está muito ligado ao amor, o pensamento dele é coletivo, o pensamento dele é, o que ele quer para ele quer para o outro, né? Ele se alegra com a alegria do outro e se entristece com a tristeza do outro, é misericórdia. Aí eu vou lá, eu vou ajudar. Esses sentimentos, eles são capazes de movimentar a gente, para a gente participar efetivamente desse grupo, sem faltar, a não ser por um caso de urgência, um trabalho de assistência aos miseráveis que não têm o que comer, não têm casa, e nos dão oportunidade de trabalhar. Então, essa busca por essa sublimação dos sentimentos é que nos impulsionam a nós vivermos uma vida contemplativa mais assídua com o mundo espiritual. E aí, como diz um amigo meu, a partir daí pouquíssimas coisas nos aborrecerão. Eu vou começar a produzir menos ácido, eu vou começar a ter menos dor de estômago, menos gases presos no meio do peito para sentir dor, né? Menos pedra nos rins, menos pedra na vesícula. Eu vou começar a somatizar no meu organismo físico coisas boas, porque eu penso coisas boas, né? Então, os primeiros, vamos dizer assim, entre aspas, né, privilegiados somos nós mesmos. E aí a gente sabe fazer uma campanha dessa do quilo aí, e acha que nós estamos vão ajudar um montão de gente. Vai ajudar um montão de gente, mas os primeiros são ajudados somos nós, né? Então, ó, continuando, ó. Então, os instintos, não, isso eu já falei, né? Vamos lá, na próxima. Agora, olha só, nessa escala, então, de instintos, sensações, sentimentos e amor. Então, instintos, sensações, sentimentos e amor. Ele vai repetir, tá? Vai ser repetitivo porque eu preciso disso, ó. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado, corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. Trabalhando esses sentimentos, né? Agregando emoções, a gente, como já disse agora anteriormente, o amor será para nós o requinte do sentimento. Será o nosso ponto de chegada lá no nosso alvo. E o Emmanuel fala que os espíritos que a gente conhece aqui na Terra e que já trabalharam e que já são espíritos espíritas no mundo espiritual, eles buscam por esse entendimento lá na erraticidade, para que eles possam vir numa próxima encarnação mais fortalecidos e mais
né, assim, com mais desejo dessa conquista, desse sentimento para ter um trabalho melhor ainda. E aí a gente pode lembrar, por exemplo, de Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce da Bahia, eu sempre falo do Chico Xavier, né? Olha só, de volta com esse trabalho maravilhoso, vai ficar no mundo espiritual durante um tempo, volta com a nova missão aqui na Terra. E nós, não é diferente com a gente. O nosso ministério, aos nossos olhos, ou aos olhos dos outros, pode ser pequenininho, mas é o que a gente está fazendo nesse momento. É o que a gente está fazendo nesse momento. Que ele seja pequeno, mas da melhor forma que eu posso. Aí ele vai falar, ó, esse sentimento sublimado que é o amor, não é o amor no sentido vulgar do termo, não, tá? Mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Isso eu achei muito interessante. O que são relações sobre-humanas? Quando eu me mantenho preso aqui na matéria e achando que eu nasci há 50 anos atrás, eu vou morrer daqui uns 10, 20 anos, quando eu me mantenho nesse sentimento, desse materialismo ferrenho, eu não vou ter aspirações para me comunicar e ter essas revelações, ter essas comunicações sobre-humanas. Porque naturalmente essa má vontade em mim de acreditar que eu não nasci há 40, 50 anos atrás, que eu já vivia antes, e que eu não vou morrer daqui 10, 20, 30 anos, que eu vou continuar, essa verdade e essa busca, que para nós ainda parece ser infinita, é que vai nos proporcionar essas ligações com planos que ainda a gente, e relações que a gente nem tem noção que espera por nós ainda. Porque de acordo com a nossa sublimação, de acordo com o nosso desenvolvimento, a gente vai vendo coisas que esse universo tem aí que, né? Segundo o André Luiz, a gente não tem nem noção do grandioso, do belo que nos espera. Para a gente ilustrar esse pedacinho do Evangelho, eu trouxe um pedacinho também do livro da Amélia Rodrigues. Se a gente está falando da lei de amor, do amor incondicional, do amor de Jesus por todos nós, né, do amor de Deus, porque esse capítulo nos explica também por que a gente encontrou com as doenças, por que nós fomos de encontro às coisas negativas. Foi quando a gente saiu, né, lá do caminho que Deus ensinou para nós, que eram das suas leis, né, e resolveu pegar um atalho. Quando o Espírito resolve pegar um atalho, ele encontra com aquilo que os atalhos podem oferecer para nós, as armadilhas, os embustes, né, as doenças, o câncer e outras doenças que assolam a humanidade, o egoísmo, o orgulho, está tudo lá nesse atalho. Quando eu saí desse caminho que Deus traçou, criou, falou, meu filho, ó, agora você vai seguir por aqui, tá? Né? Eu costumo brincar quando eu falo, eu já falei isso aqui. Criancinha de 4 anos de idade, você coloca o copinho aqui, ó, fala assim com ela, ó, 2 anos de idade, ó, não mexe não, tá, meu bem? Porque se você mexer, vai cair, vai quebrar. Aí a mãe vira as costas, o que a criancinha faz? Vai lá e pum, quebra. 2 anos, 2 a 3 anos. Aí vai ficando mais velhinho, quando tiver com 7 anos de idade, já vai saber que não pode mexer aqui, porque você vai quebrar. Assim somos nós. E Deus é a nossa mãe e nosso pai. Sabe que um dia a gente vai parar de quebrar isso. Sabe que um dia a gente vai voltar para o caminho que Ele traçou para nós. Mas enquanto isso, aí eu trouxe um pedacinho do livro da Amélia Rodrigues, da mensagem do amor imortal. Esse pedacinho é um pedacinho muito poético, que é um momento que ela escreve, né, e ela ilustra bem como foi o Sermão da Montanha. Como Jesus estava iluminado, aureolado naquele momento. E o Emmanuel também fala que no momento do Sermão da Montanha, astros de longínquas estrelas se aproximaram do planeta Terra só para ouvir Jesus. Entidades espirituais muito iluminadas, muito cristalinas, de esferas muito longe da
da nossa ciência, consciência, se aproximaram do planeta Terra no momento do Sermão da Montanha para ouvir Jesus falar, porque a luminosidade de Jesus se irradiou pelo universo e atraiu entidades espirituais de vários lugares. E aí todo mundo muito emocionado, Pedro, né, que era um dos mais difíceis de lidar, ele era orgulhoso, ele era temperamental, ele queria resolver tudo na briga, né? Mas ele estava tão sensibilizado com aquilo que Jesus falou, e ele chorava nesse momento, ele em lágrimas, ele se aproxima de Jesus e fala assim: amigo, na minha modesta existência e pobreza moral, de homem do mar, jamais imaginei quanto grandioso é o amor. Ajuda-me, Senhor, dizendo-me qual o primeiro passo que deverei dar na conquista do novo caminho. Ensina-nos a amar, Senhor, a mim e a todos que te seguimos. Isso depois do Sermão da Montanha, emocionado, né? Foi quando um amigo incomparável relanceou o dúlcido olhar pelo arquipélago de estrelas e deteve-o na face do pescador. Orvalhada por lágrimas e suores de emoção, Jesus logo respondeu: ama, Simão Pedro, ama. Em qualquer circunstância e situação, por mais adversas se te apresentem, o amor é o primeiro e o último passo de quem busca a perfeição e ruma na direção do excelso Pai. O amor é o primeiro e será o último passo nosso, para nós abrirmos os olhos e vermos a face de Deus. É isso que Jesus está querendo dizer. Por isso que esses irmãos que já trilharam aqui na terra, já trabalharam para Jesus, né? Vamos citar um nome aqui da nossa realidade aqui, Chico Xavier, né? Coitado, sofreu. Aquele nasceu para sofrer. Nasceu para sofrer e para trabalhar para Jesus, até a última hora. Ele ainda está no mundo espiritual, eu não sei se já encarnou, não é o caso, mas ele ainda está no mundo espiritual e ainda estará muitas vezes aqui na terra, atrás desse amor que nós estamos, para que ele possa mostrar, né, a sua grandeza, a conquista que ele precisa para chegar próximo às estrelas elevadíssimas aí, que Jesus está querendo dizer, chamando o nome disso como excelsa, como na direção do excelso Pai. Então essa busca por esse amor, ela não começou ali e nem vai acabar tão cedo, porque nós ainda com esse montão de dificuldade que nós temos, e comparado com esses espíritos aí que já abriram mão até da família consanguínea, que já partiram para a família universal, se eles não estão, né, no caminho deles, quanto mais, coitado, pobre de nós. Mas que isso não seja um pensamento de desânimo, porque nós já demos o nosso primeiro passo. E Jesus continua dizendo: perdoa, Pedro, sempre, sempre, a tudo e a todos, até mesmo aquilo e aquele que aparentemente não te mereçam perdão. Olha que bacana, olha a gente aí, né? O outro falou mal de mim, o outro não gostou muito do meu trabalho, mas o outro fez barbaridades numa escolinha, mas esses nós precisamos de amar. Outro vídeo do Divaldo. O Divaldo falou o seguinte: teve uma reunião na Mansão do Caminho, e toda a reunião, nessa reunião específica, eles se uniam lá para orar pelas vítimas. Então, por exemplo, aconteceu, né, essas calamidades que a gente vê aí lá nos Estados Unidos, os meninos entrando em colégio, aqui no Brasil, agora virou, né, infelizmente veio para o nosso lado aqui também, e aí essas notícias ruins. Então eles se reuniam lá e eles iam orar pelas vítimas. Aí o Divaldo falou: a orientação que eu tenho essa semana é que nós não oremos pelas vítimas, mas que nós oremos pelos criminosos, pelos algozes, por aqueles que operam em nome do mal. Vamos orar por eles, porque eles, mais do que os outros, estão doentes e precisam do nosso auxílio também. E isso também é uma orientação do Dr. Bezerra de Menezes, né?
que a gente ore pelas vítimas, que a gente socorra as vítimas, mas que nós não desamparemos as pessoas que promovem, né? Porque enquanto existirem nelas esses sentimentos, o mundo não vai ser melhor. O mundo não vai ser melhor. Enquanto eu achar que eu tenho que fazer só, eu vou fazer a minha parte e o outro faz. Não! Esse sentimento de solidariedade, de fraternidade, essa virtude, ela vem para nós de Deus para esse propósito, para que eu me entristeça com um acontecimento desse, que eu lamente um acontecimento desse, e que eu trabalhe, faça alguma coisa aqui dentro da minha pequenez, para movimentar aí o universo para que isso não aconteça mais, porque enquanto estiver acontecendo no mundo, é problema nosso. Aquela guerra no leste europeu é problema nosso, não é problema só deles, né? Porque as consequências, a vibração em torno de nós e o sentimento de que existem pessoas que precisam, né, que ainda tropeçam mais do que a gente, então nós precisamos de trabalhar para que isso desapareça no mundo. Mas como eu não posso ir lá para me dar oferecer minhas mãos, que eu faça um trabalho aqui no Brasil, aqui na nossa cidade, que vá contribuir com o universo. Jonas de Anjos fala que uma borboleta que bate as asinhas do hemisfério sul gera um vento bem humilde lá no hemisfério norte, né? É o pouquinho que cada um, né, de nós fazemos. Então perdoa sempre e sempre a tudo e a todos, até mesmo aquilo e aquele que aparentemente aparentemente, hein? Ele não está dizendo, mesmo aquele que não merece seu perdão, aparentemente, né? Nessa aparente injustiça que a gente vive, né? Então, o braço, Pedro, da divina justiça utiliza-se às vezes de aparente injustiça para corrigir e educar os infratores das soberanas leis. Então, eu preciso sublimar os meus pensamentos, os meus desejos, os meus sentimentos, melhorar aquilo que eu preciso melhorar em mim e trabalhar, orar para que o meu irmão me acompanhe. Se ele não quer ir comigo, eu não vou arrastar ninguém, mas eu vou começar a me comportar de uma forma que, no mínimo, vai chamar a atenção dele. Ele vai perguntar, mas peraí, a Maria está diferente. Por que a Maria está diferente? Porque ela está indo naquele centro lá no Nova Era. Vamos ver o que está acontecendo. É por aí o nosso caminho, né? Nunca, continuou Jesus, nunca, Pedro, te permitas dúvidas a respeito da lei de causa e efeito, meu filho. Conforme a tua semeadura, assim se te apresentará a colheita. Ninguém passa no mundo livre do sofrimento, do processo de depuração das tendências inferiores, lapidando as arestas morais e espirituais do ser humano. Então, todos nós, gente, nós vamos ter o nosso momento de testemunho. Porque isso aí já foi plantado lá atrás. Nós precisamos só de ter mais o quê? Eu não tenho a minha saúde está debilitada hoje, fisicamente, mas a minha mente, o meu pensamento, o meu cérebro, eu não vou adoecer mais do que eu preciso. Eu sei que isso é para o meu bem-estar, vai passar, vou fazer os tratamentos, não vou, né, não desesperar, não vou. Às vezes a gente torna uma coisinha que poderia ser menor e ela cresce por quê? Por causa da minha vontade. A gente vai fazer um exame, não, isso não é nada não, né? E como a gente ocupa o mundo espiritual? Jesus. Desse modo, tudo possui uma razão própria de ser, Pedro. Quanto a ti, porém, faze sempre o bem, o melhor que estiver ao seu, o melhor que estiver ao seu alcance. Mas hoje eu não posso fazer uma campanha do quilo, eu não posso fazer uma coisa muito grande, eu não posso ir lá para a pracinha de Benfica todo domingo, mas eu vou ajudar no que eu puder. No que eu posso. E o que eu posso? Aí é a minha consciência que vai ditar para mim. Não é? E outra, a caridade essencial
o Emmanuel fala que é aquela que você faz com os seus sentimentos. Se eu não tenho nada para doar, eu vou lá de alma e coração, para ajudar, para conversar, para ler. Então, quanto a ti, porém, faze sempre o bem, o melhor que estiver ao teu alcance, não esperando aplauso e nem temendo o reproche, e já estará amando. Olha que bacana, já estará amando. Então, quando eu me esforço da maneira que eu posso, quando eu contribuo naquilo que realmente eu posso e vou ao trabalho de alma e coração, quando eu sento para conversar com um irmão que está com problema, com dificuldades, quando eu sossego um calor das minhas emoções diante de uma contenda, numa briga, o que vai gerar, quando eu sufoco em mim os instintos, eu já estou amando. É isso que o mestre está querendo dizer para nós aqui. O luar espairava sobre os montes e toda a paisagem, o seu delicado véu, realçando o brilho dos demais astros. Ela é muito poética, né? Rompendo o silêncio mágico do instante inovidável, Jesus concluiu: bem-aventurados sejas, Simão, filho de Jonas, quando passares a amar. Então, muito felizes nós seremos, mais tranquilos nós seremos, mais saudáveis nós seremos, quando nós sinceramente aprendermos a amar. Muito obrigado pela atenção de vocês e que Jesus possa nos abençoar hoje e amanhã sempre.